Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live naquela minha tentativa de fazer aí a cada mês já não deu muito certo, mas tudo bem. Eu fiz uma em janeiro, fevereiro não deu, mas agora em março tá tudo certo. Então vamos chegando. Daqui a pouquinho vamos conversar um pouquinho com a Maura Brandão. E aqui é um papo, tá? É um papo, eu também aguardo a participação de vocês. A ideia é fazer uma conversa tranquila, uma conversa educativa, que instrua, que inspire, que motive. A ideia aqui não é criar embates, mas sim criar ideias, criar conceitos, estabelecer conexões. E principalmente a gente vem com uma ideia de ensinar um pouco mais, né? Trabalhar um pouquinho mais em cima do ensino, né? Glícia, Jonathan, é isso aí, Glícia. Adoro um papo tranquilo, é isso mesmo. A ideia é essa. Evaldo, Juliane, Lucas Schwanz. A Maura já está por aqui. Daqui a pouco ela você tem que pedir daqui a pouquinho, Maura, para participar. Você pede para entrar que a gente já pode conversar um pouquinho. Você pede para fazer parte da live aqui, Maura, que daí eu te autorizo. Sarita, sejam todos bem-vindos. Estão chegando aqui, a gente vai. Esse aqui é um canal onde a gente procura conversar um pouquinho. Opa, já chegou aqui pedido. Então já vamos ver como é que ele está. Ver se vai dar certinho. Já autorizei. Fala, Maura, Oi, tudo bem? Como é que tudo você bem, está? Felipe? Meu- Tudo os meus, bem? os meus convidados são muito inteligentes e hábeis. O Davi na outra vez também entrou rápido. Porque eu vi umas lives aí que o pessoal, sei lá, o guest fica desesperado aí, chamando 10 minutos e a pessoa não aparece. Para evitar esse tipo de problema, eu combino tudo antes, para Não, é não que ter eu, nenhum. eu também sou um pouquinho ansiosa, então isso ajuda a entrar na hora. Todos nós temos esse probleminha milenar da ansiedade aí. Tá Ai, meu tudo pai. certo. Bem-vinda. E Maura tá em aí? Blumenau, né? Sim, estou aqui, agora aqui é minha nova casa, Blumenau, Santa Catarina. Pois eu já morei Santa aí. Não em Catarina. Blumenau, em Santa Catarina. Santa Catarina eu já Vale morei, mas não em Europeu Blumenau. aqui, cheio dos nomes difíceis de pronunciar. Você já tá falando em Tudo. alemão aí também? Ah, lógico, né? Com certeza. Perfeito, que ótimo. Bom, vamos lá então. Eu quero. O pessoal tá chegando aqui, eu tô acompanhando aqui o Kleber, enfim, tem uma galerinha entrando aqui, Danilo, Wagner. Deve ter os seus seguidores aí, Vinícius. Opa, Vinícius Quinto eu já sei quem é, né? Ah, esse é especial, esse já. Esse não poderia faltar, né? O Sérgio tá aí Sim. também. Tem uma turma chegando. Então, o que que acontece? Deixa eu só me arrumar aqui. Opa, opa, agora sim. Beleza. Tava meio, tava meio torto. Agora sim. Pronto. É que quando entra outra telinha, divide, né? O Instagram divide os dois, Sim. aí a gente tem que se organizar. Aham. Bom, pessoal, é o seguinte, a Maura é bióloga, né? Ela é doutora também em ciências. Depois ela pode falar sobre o estudo dela. Eu dei uma olhada ontem de novo no currículo, né? Ela ela tem uma passagem muito interessante pelo Orange Museum em Galápagos, ou seja, ela morou nas Ilhas Galápagos, né? Sim. Pitoresca região das Ilhas Galápagos, que fica, pertence ao Equador, né? Mas fica bem longe, um pouquinho longe do Só um Equador, pouquinho. só É. um pouquinho, fica no oceano, literalmente. Ela estava morando. Uma semana para ir e voltar, né? Tudo Eu bem. estive uma vez em Galápagos e comprovo isso. Estive uma vez lá, faz uns 2 anos, alguma coisa. Mas é um lugar impressionante, né? E ela Sem morou. Você morou dúvidas. quanto tempo lá, Maura? Eu morei, não chegou a completar exatamente 2 anos, mas faltou tipo uma semana.
porque eu cheguei lá em janeiro de 2020 e vim embora em dezembro de 2021, né? Bom, ficou Quase lá na 2 anos. pandemia, fazendo, É, fazendo o isolamento lá nas Ilhas Galápagos, forçado, basicamente. né? Que a gente ficou Ficou. literalmente preso ali, mas foi um lugar seguro para se ficar durante a pandemia. Eu só peguei Imagino. Covid quando eu vim para o Brasil. Eu vim para o Brasil passar férias e peguei Covid. Descobri no dia que eu estava indo embarcar as malas na sala. Eu Que sentei para coisa. imprimir meu exame positivo. Olha só que Mas, complicado, hein? enfim. É. Acontece, acontece. Bom, nosso papo hoje vai ser sobre ciência e Bíblia, né? A Maura, ela, além de ser uma pesquisadora, ela também é uma pessoa que divulga a ciência bastante. Ela tem um podcast, depois você passa os contatos, né? Tem um podcast, ela cria um monte de conteúdos interessantes aí, ela está toda hora nas redes sociais produzindo conteúdo relevante. E principalmente sobre ciência. Eu ouvi alguns episódios do podcast lá. E olha, recomendo, tá? Depois eu só não tô sabendo de cabeça agora qual é o nome, mas ela vai passar É o Origens Podcast. Origens Podcast. Olha, vale muito a Isso. pena, viu? São boas conversas. Você aprende muita coisa. Eu, pelo menos, aprendi muita coisa, principalmente sobre. Eu me lembro de um episódio sobre reciclagem. Esse Cara, meio aprendi ambiente, muita, né, que a gente fez. aprendi muita. E que tem a ver com a sua pesquisa, né? Também, assim, de certa maneira, De né? poluição. Uhum. Sim, sim, sim. Bom, Maura, vamos começar com uma oração, porque, enfim, aqui nós vamos falar de vários assuntos, mas eu sempre gosto de começar invocando a presença de Deus para que Ele seja o grande condutor dessa conversa com os nossos amigos aqui. Com Vamos orar certeza. então? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de conversar aqui sobre ciência, sobre a Bíblia, sobre assuntos que importam para os seres humanos aqui nessa terra e importam para o Senhor também. Que a gente possa trocar ideias que sejam edificantes, inspiradoras e que motivem as pessoas aqui tanto a estudar cada vez mais e quanto a fortalecer a sua fé, para que isso não seja de uma maneira, de alguma maneira, um antagonismo, mas que as, as diferentes áreas possam se conectar bem na cabeça de todo mundo, ou na maioria daqueles que estão assistindo a gente aqui. Nós Amém. pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, o Vinícius já botou aqui, Origens Podcast, um papo descontraído sobre ciência. Olha aí, ó, gostei de ver. É. Propaganda É forte, que hein? ele faz comigo, né? Nós somos, é o nosso, então ele trabalha na divulgação aí. Perfeito, também. O pessoal do Centro Cultural da Sociedade Criacionista está com a gente. Doutor Rui. Adriel, pastor Tiago Mendes, Apologética com Propósito. Lucas Ferraz, legal, sejam bem-vindos. Adner também entrou aí. O Josué também, o nosso astrônomo, astrofísico, entrou Chique. aí. Chique, chique, chique. Maureen Fernandes, tem bastante gente. A Maureen entrevistou você há um Sim, tempo atrás nos conhecemos. no nosso canal do YouTube Adventistas Brasil, que legal. Ô Maura, eu queria começar conversando e até eu tô com um livro aqui e eu vou provocar um pouco. Tem esse livrinho aqui, ó. Tava Ah, relendo ele. e eu tô com esse aqui, ó. Olha aí, É do Lennox excelente. também. Bom, estamos aqui com o John Lennox. Não confundir com o John Lennon, tá? Nada a ver do John Lennon agora. Agora é Não. John Lennox. É outra vibe, é outra vibe. Eu estava relendo esse livro antes e é interessante que na introdução, no prefácio, esse livro é muito interessante porque a ciência não consegue enterrar Deus. Ele, John Lennox, enfim, é um docente de matemática muito famoso, e, assim, um grande defensor da fé, da relação, digamos assim, saudável com o ambiente científico, né? E ele, nessa introdução, ele está falando sobre alguns grandes cientistas do passado e em dado momento ele coloca o seguinte, aí eu quero introduzir a minha primeira conversa nossa aqui. Ele vai falando ali Galileu, mas nem Galileu, nem Newton, nem de fato a maioria das grandes figuras científicas que contribuíram para a meteórica ascensão da ciência na sua época, achavam que a crença num Deus criador fosse inibidora nesse sentido.
É interessante que ele começa colocando uma coisa interessante, né? Ciência e religião, ciência e fé, ciência e Bíblia, vamos colocar dessa maneira. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas compatibilidades e aparentes incompatibilidades. Mas, acima de tudo, o que é ciência, doutora Maura? O que, afinal de contas, é o que a gente popularmente... Agora, na pandemia, todo mundo falou: a ciência diz isso, a boa ciência recomenda, a ciência fala que tem que usar isso, a ciência precisa ser valorizada, viva a ciência, né? Mas o que é ciência? O que, afinal de contas, é ciência? Quando eu penso ciência, tem muita gente que pensa: não, cientista é aquela pessoa que fica lá com os tubinhos de ensaio, aquela pessoa que fica lá 12 horas por dia dentro de um laboratório, trancada, de branco, ou então com aquela roupa especial toda protegida, e que ela só sai para almoçar ou pega um lanchinho na hora mesmo, lá para nem perder tempo. Mas ciência é um pouquinho mais do que isso, né, Maura? Sim, sim. Bom, de acordo com o que se entende hoje sobre o que é ciência, sobre o conceito atual, né, da sociedade, a ciência é uma ferramenta, né? Realmente acontece o que você disse, as pessoas acabam personificando a ciência para dar algum valor para o argumento delas. Então, se eu coloco ciência numa frase, automaticamente aquilo já tem um valor, já tem uma integridade, aquilo é real, aquilo é verdadeiro. Só que a ciência, na verdade, é um conjunto de métodos, né? E aí a gente tem o famoso método científico, que pode não ser o mesmo para as diferentes áreas do conhecimento, mas hoje em dia, quando você diz que algo é científico, você está querendo dizer que aquilo pode ser testado e pode ser falseado. Você pode mostrar que aquilo é ou não falso, né? Tem algumas pessoas que dizem que ciência também é um conjunto de métodos matemáticos, né? Que a verdadeira ciência é um conjunto de métodos matemáticos, assim como Isaac Newton usou, Galileu usou, Kepler usou e etc. Só que hoje a gente tem esse conceito que filosoficamente representa. Então, se eu posso testar algo, se eu posso falsear aquilo, então eu digo que aquilo é científico. Se não, aquilo é basicamente um argumento filosófico mesmo. Interessante, senão eu posso dizer que aquilo é um argumento filosófico. E aí tem muito a ver com crenças, tem a ver com aquilo que eu já tenho como pressuposto dentro de mim, Com a cosmovisão, né? por cosmovisão, e aquilo pode ter vindo de tradição, dentro da minha família, dos meus ascendentes e tal. Mas aí que é interessante, né? Quando você fala, por exemplo, sobre a ciência, isso é interessante, muito interessante. Quando você fala de a ciência como algo testável, com metodologias que permitem refutar um determinado argumento ou não, e com provas, com evidências, com um sistema aceito e padronizado e internacionalmente reconhecido como a referência para você testar, porque você também tem Validado, que... né? Porque você tem que ter uma referência, né? Ah, eu vou testar de acordo com que método? Mas esse método não é aceito também, então não adianta, mas esses métodos, existem métodos Você já aceitos. viu aquele meme que tem gente que tem preguiça de fazer as referências, né, no projeto? Aí coloca assim, referências da minha cabeça. Então, Você não pode fazer isso, né? Você tem que ter mas tá uma cheio. sistematização. Mas hoje tem muita opinião que vem com essa referência. A referência sou eu, né? Exato. Não, eu mesmo tirei essa ideia. Essa ideia é inovadora. Eu já vi esses dias uma pessoa comentando e respondendo: não, essa ideia é minha, é inovadora. Aí uma pessoa foi lá e colocou um link da mesma ideia dela, dizendo: não, desculpe, mas esse cara aqui é 200 anos antes já tinha falado a mesma coisa que você. Ou você não conheceu ele, ou ele não te conheceu. É, Quer dizer, não é. tem nada a ver, né? O pessoal vem com muita... Agora, quando a gente vai entrar para a questão de ciência e Bíblia, é, como é que você enxerga, você que é uma cientista, uma pesquisadora cristã, né? Como é que você enxerga a relação entre a ciência no sentido da produção científica e, ao mesmo tempo, a fé?
Esse pensamento filosófico, vamos colocar assim, esse pensamento que você depende da crença, da sua cosmovisão. Quais são os pontos de conexão entre eles? E como que às vezes eles parecem que estão em mundos distantes? Porque hoje tem muita gente cristã que quer conciliar, né, a sua fé, não quer abandonar, quer manter a sua fé em Deus, enfim, por exemplo, um Deus pessoal, tal como está na Bíblia, e ao mesmo tempo quer produzir boa ciência. Inclusive boa ciência na sua área, por exemplo, na área biológica, onde tem muitos questionamentos sobre a origem, né, sobre o tipo de... como é que a vida se originou, etc. Quais são os pontos de compatibilidade que você vê e onde é que você vê que parece que as coisas vivem em mundos separados que não se conversam às vezes também? Olha, para mim não existe esse conflito e nunca houve, na verdade. A gente estava falando aqui dos pressupostos que os cientistas têm antes de fazer a sua pesquisa, né? Porque, por exemplo, quando a gente analisa o discurso de um cientista, muitas vezes não é só porque um cientista está falando que os argumentos dele são científicos. Por isso que a gente precisa... Isso é uma coisa que até o Lennox fala aqui nesse livro, né? A Ciência Pode Explicar Tudo. Ele fala que cientistas podem usar argumentos que não são científicos. Então, quando a gente para analisar o discurso de alguns cientistas, e você pode colocar aí cientistas renomados, especialmente quando fala-se a respeito das origens, né? Origem da vida e etc., a gente vê que existe muito argumento filosófico, existem crenças envolvidas e pouca ciência, né? Estou falando nesse caso aí das origens. Então, assim, o que é muito importante que a gente entenda é que todas as pessoas têm a sua cosmovisão, têm as suas cosmovisões, né? A forma como elas enxergam o mundo. E aquilo vai impactar profundamente a forma como eu vou enxergar as evidências e a forma como eu vou entender e interpretar essas evidências. Então, a nossa visão de mundo é muito importante. Quando eu parto de um pressuposto bíblico-cristão, não pressuposto, mas quando eu tenho a minha cosmovisão bíblico-cristã, eu posso ter ideias, por exemplo, eu vou lá para o Grand Canyon, né? E aí, quando eu começo a analisar aquelas formações, começo a analisar as camadas de rochas, se eu tenho a minha cosmovisão cristã, eu vou bolar hipóteses para tentar explicar como aquilo aconteceu, né? E que podem ser influenciadas pela minha cosmovisão. Então, o que teria causado isso aqui? Foi uma grande inundação. Tá, mas, poxa, eu conheço uma história na Bíblia que fala de uma grande inundação. Será que isso seria possível? E a partir da formulação dessas perguntas, usando essa minha cosmovisão, eu posso usar a ciência para investigar se isso está ou não correto. Eu posso, a partir daí, ter ainda mais perguntas. Então, a minha cosmovisão, ela pode também ser o ponto de partida para você começar uma investigação, né? Então, é muito importante que a gente entenda realmente isso, que todas as nossas experiências e as coisas que nós acreditamos, elas vão permear a pesquisa de um cientista. É lógico que a intenção de usar uma sistematização é fazer com que a pesquisa seja o mais objetiva possível. E o papel de um cientista, ao usar o método científico, é ser o mais objetivo possível. Mas chega em um momento em que o método científico e as ferramentas da ciência são limitadas. Porque eu não posso, por exemplo, usar o método científico para explicar o porquê das coisas. Eu posso usar o método científico para descrever fenômenos. Eu posso usar o método científico para explicar as consequências de determinados fenômenos. Mas por que aquilo acontece, eu não posso usar, né? Então, por que existem leis naturais? As leis naturais existem.
Eu, com a minha cosmovisão cristã, eu vou pensar, poxa, eu conheço um Deus todo-poderoso que é o legislador e criou essas leis naturais. Como que o ateu vai explicar? Eu não consigo usar a ciência para explicar o porquê essas leis existem, entende? Então, essas coisas têm limitações e a gente precisa ficar muito atento a discursos e a narrativas, especialmente quando a gente fala de ciência e religião, porque muitas pessoas acabam sendo levadas por narrativas, e eu digo aqui, por exemplo, a teoria da evolução, que realmente é uma teoria muito robusta, é uma teoria que faz sentido e é uma teoria que não à toa é muito bem aceita no mundo que a gente vive, porque ela realmente pode ser plausível, mas ela tem muitos furos. É o que acontece, o cara vai para a universidade, ele tem um professor muito bom, ele não tem uma boa base de Bíblia, né? Porque talvez ali na formação dele ele não estudou do jeito que deveria estudar, ele não teve influências positivas, ele, enfim, dependendo da formação dele, não tem uma base sólida, e quando ele é confrontado com o contraditório, talvez ele não esteja firme o suficiente para falar, não, peraí um pouquinho, talvez não seja assim da forma que como o meu professor está falando. Talvez existam evidências, sim, que apoiam a minha cosmovisão cristã, entende? Pois é, você falou, você fez várias provocações na sua fala aí, né? Você falou, por exemplo, não tem boa base, quer dizer, então eu preciso, se eu quero trabalhar essa, você falou várias coisas importantes. Você falou que não vê essa briga, Conflito. esse conflito entre ciência e religião, porque na verdade é o que o John Lennox faz o tempo inteiro, por exemplo, nesse livro aí dele. Ele vai falar isso, que não tem, ele mostra a conexão, a convergência. Mas daí você falou outra coisa muito interessante, que é esse aspecto relacionado a você ter uma boa base do que você crê. Quer dizer, se você quer fazer uma conciliação entre dois mundos, você pelo menos tem que conhecer um pouquinho dos dois mundos, né? Esse é um problema. Então, ou a tendência de alguns é ir para um mundo só, né? E aí eu puxo outro livro aqui, esse aqui, ó. Se você já leu também, A Lógica da Fé. Aliás, é uma coletânea de artigos, Não, esse né? não. Esse aqui é interessante, A Lógica da Fé. Um dos artigos é do Humberto Rasi. Humberto Rasi foi líder de educação da Igreja Adventista, foi o criador lá do Diálogo Universitário, né? Idealizador do Diálogo Universitário, que é uma revista voltada para jovens universitários. É interessante que ele vai colocando aqui, por exemplo, o fideísmo, o racionalismo, quer dizer, os excessos, os exageros. Quer dizer, você tem muitas vezes uma fé, por exemplo, ele coloca aqui, a fé que ignora ou minimiza o papel da razão para se chegar à verdade. E aí, ao mesmo tempo, que é o fideísmo. E ao mesmo tempo ele coloca o racionalismo, que é quando a razão humana desafia e destrói a fé cristã. Então, nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois, ele propõe, pelo artigo dele, eu já dei uma lida uma outra vez, ele propõe uma sinergia, que é afirmada na revelação de Deus, e a razão, firmada na revelação de Deus, a razão pode fortalecer a busca humana e o comprometimento com a verdade. Ora, quer dizer, você não precisa abandonar a razão, você não deve abandonar a razão, mas você também não pode endeusar a razão, como você colocou. Ela também vem com um pressuposto subjetivo, ela também vem com uma cosmovisão. O cientista não é um ser neutro, né? Isso é muito interessante. Agora, por que você acha, Maura, sinceramente, assim, que existe dificuldades de conciliar? Por que você acha que há tanta... Hoje parece que é uma briga muito grande. Um grupo que defende a ciência como... Não, a ciência ela é uma antítese a essa religiosidade ignorante, obscura, medieval, falaciosa, conspiradora, etc. Tal, negacionista e tal. E aí, ao mesmo tempo, você tem um grupo religioso que se opõe fortemente aos estudos científicos e a ponto de dizer, não,
essa ciência não existe, que a minha crença ela sobrepõe-se a tudo. Por que você acha que tem essa dicotomia, essa oposição até ferrenha, né? Hoje ela é bem até agressiva, né? Nas redes sociais você vê às vezes É. assim, né? Olha, eu acho que tem muitas pessoas que são ativistas, ateus ativistas, por exemplo, que o objetivo da vida deles é mostrar que Deus não existe, que a religião é uma ilusão. O Dawkins, né? O delírio lá, que Deus o delírio, e ele fala muito isso no livro dele. Eu estava assistindo um debate que ele faz com o Lennox, inclusive, e esse livro aqui, A Ciência Pode Explicar Tudo, é basicamente Mostra aí a capa de uma novo. contra... É esse aqui. É uma contra-argumentação em relação ao Deus do delírio. Ele cita muito claramente, eu acho isso muito legal, porque ele não tem problemas, ele é bem seguro, né? E é muito legal porque ele pega o Dawkins no debate. O Dawkins, ele está dizendo que a gente não tem evidência nenhuma para ter fé em Deus. Não existem evidências, né? Que como que a gente vai ter evidência em algo que a gente não vê e tal. E aí ele pergunta assim pro Dawkins: Dawkins, você acredita que a tua esposa é fiel a você? Como que você acredita que ela é fiel? Tem que confiar. Ah, porque ela não sei o que e tal. Porque ela deu evidências de que ela é fiel, né? Então, é muito legal, ele tem um humor bem engraçado, eu recomendo aí para quem está assistindo, assistir esse debate, tem no YouTube. Mas, enfim, é importante a gente salientar aqui que é importante que nós tenhamos dúvida. E você estava falando a respeito disso, e eu lembrei que no fim de semana passado eu fui dar uma palestra no Congresso Criacionista que teve lá no Colégio Adventista de Diadema, né? Fui falar um pouco sobre essa minha experiência em Galápagos. E tem uma citação de Ellen White que ela fala exatamente sobre isso no Caminho a Cristo. Ela diz assim, eu até abri aqui para ler uma parte, ela fala: Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar a nossa fé. Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. Então, é muito importante que a gente entenda, a gente não vai ter todas as respostas, e ninguém tem todas as respostas, muito menos as pessoas que se dizem objetivas e que usam a ciência para tudo, né? Mas eu acredito que essa cisão, né, essa separação entre fé e ciência vem muito dessa herança lá do iluminismo, né, do desenvolvimento do método científico. Então, as pessoas passaram a acreditar e passaram a usar a ciência e começaram a descobrir os fenômenos e como aqueles fenômenos aconteciam. Então, poxa vida, se eu posso usar a ciência para estudar e para entender as coisas, por que eu preciso de Deus? Porque antes essas respostas eram oferecidas pela igreja, né? Mas agora eu vou tentar racionalizar tudo e vou tentar usar o método científico, eu não preciso mais desse Deus, né? Em contrapartida, a gente tem Galileu, por exemplo, que estudava, que na visão dele, ele estudava a perfeição de Deus, e ele entendia que Deus comunicava conosco pela matemática, assim como Isaac Newton também, que escreveu muito mais sobre religião do que sobre física, né? E a gente tem Kepler, por exemplo, até interessante uma história que eu li esses dias, que Galileu se correspondia com Kepler, e aí Kepler veio dizendo, olha, eu estou encontrando umas evidências aqui que a órbita dos planetas são elípticos, né? E Galileu, não, é circular, porque Deus é perfeito, então só pode ser um círculo, né? E a gente vê o quanto... e o círculo é perfeito e tal, né? Então, o quanto essa cosmovisão era importante para eles. É lógico, né, que eles foram desenvolvendo os cálculos e fazendo as observações e essas coisas foram mudando, mas a gente vê que isso era muito presente nesses homens da ciência e não aconteceu e eles foram muito bem sucedidos, né? Então a gente estuda eles até hoje
Então, a gente precisa entender, e todo mundo fala desses filósofos da ciência, desses naturalistas, para usar exemplos, porque eles são os maiores exemplos de que não tem problema nenhum em você ser crente, em você ser cristão, em você usar a ciência. Eles são um exemplo perfeito de que as duas podem andar juntas. Mas criou-se hoje um paradigma de que se você é cristão, você não pode fazer ciência de qualidade. Você só pode ser cristão e fazer ciência de qualidade se você acordar de manhã, deixar todas as suas convicções em casa e no momento que você usa o super jaleco, você é o super cientista. É possível? Não é possível. Eu li isso num artigo esses dias, tirando o super, né? Que foi eu que coloquei, mas o cara dizia claramente que a gente não pode deixar as nossas concepções nos influenciarem, que no momento em que a gente acorda de manhã e vai para o laboratório, a gente deixa todas as nossas concepções em casa. E me diz alguém que pode ser objetivo e consegue ser imparcial dessa forma, tô para conhecer a pessoa. Entendeu? Então, é isso. Pois é. Eu também fiquei pensando. Sabe que é interessante? Até uma pessoa estava mandando uma pergunta aqui, o Sérgio, o doutor Sérgio, que é um amigo aí, um médico. Ele estava mandando uma mensagem ali, Maura, dizendo que, pedindo uma mensagem para os jovens universitários que estão vivendo, quem sabe, um dilema aí, né? Que olham isso aqui e dizem, tá, mas o que eu vou fazer? Se eu ficar falando de religião, eu vou. Como é que eu faço para trabalhar as minhas convicções religiosas dentro do meu trabalho de produção científica, dentro dos meus estudos, sem criar uma animosidade, sem atrair uma ridicularização para mim e sem perder oportunidades também, porque mais do que ridicularização, você pode ser excluído enfim, de grupos, até de até de possibilidades de avanço no seu trabalho, dependendo do nível de pesquisa que você faz, do nível de estudo que você está. Você pode. Como é que você fez biologia numa instituição confessional, né? Sim. Mas depois você fez um doutorado numa instituição que é Pública. pública, né? Uma instituição pública que eu não sei se você trabalha com bolsa, alguma coisa assim Sim. também. Que Então, você teve que. teoricamente é laica, né? Pois é, e você teve que certamente seguir uma porção de regras. Para quem é um pesquisador bolsista é diferente de uma pessoa que não é bolsista, tem que seguir algumas regras, tem prazos, tem uma série de implicações. O que você diz para os estudantes, para os pais dos estudantes, para as pessoas que se relacionam com os estudantes e para os próprios estudantes que vão ver esse papo aqui em algum momento? Como lidar, como conviver nesse ambiente sem perder a sua fé, mas sem deixar de ser um pesquisador qualificado, Uhum. sem deixar de ser alguém que honre a boa ciência. O que você diz? São perguntas complicadas, né, que eu estou fazendo aqui, mas é para a gente conversar um pouco mesmo. Não tem solução pronta para tudo, Assim, mas eu estou tentando pegar eu, caminhos, eu né? posso, eu posso responder, né, Felipe, da minha experiência. Então, primeiro, se você tiver a oportunidade de estudar em uma universidade adventista, vá. Lá você vai ter contato com professores e pesquisadores cristãos que podem te ajudar a responder muitas dúvidas que você tem, né? Se você não tiver essa oportunidade, se você já está numa federal, se você já está numa privada, né, que, enfim, que é secular, entenda que a gente precisa saber se posicionar. A gente não deve ser motivo, a gente não deve dar motivos para chacota, né? Ou para criar determinada animosidade ou enfrentamentos desnecessários. Então, eu acredito que é muito importante que a gente saiba se posicionar. Então, se você está numa aula em que o professor ele vai passar algum conteúdo que tenha um viés evolucionista, e isso pode vir desde a psicologia até a biologia, né? E a gente sabe que a teoria da evolução, ela permeou
tudo e todas as áreas. Não enfrente o professor no primeiro momento dizendo que você é cristão e você não acredita naquilo. Entenda aquele conteúdo, estude aquele conteúdo, mas também estude o contraditório. Busque, né? Eu falei também no congresso semana passada, e alguém me perguntou a respeito disso, eu falei assim que nós que somos cristãos e que somos criacionistas, a gente tem que estudar duas vezes. A gente tem que estudar para entender a evolução e a gente tem que estudar para entender os argumentos criacionistas, né? Então, é muito importante a gente estudar, estudar, estudar. E aí a gente tem, por exemplo, a Sociedade Criacionista Brasileira, que é uma instituição que, inclusive, esse ano está fazendo 50 anos, né? E o Rui, ele entrou aí, ele é um dos diretores da SCB, e lá tem muito material legal. Tem até uns livros aqui depois para mostrar. Pode mostrar aí. Pessoal. Ah, tá. Então, ó, esse livro aqui é A Semana da Criação. Tem que dar uma olhada lá no site scb.org.br. É um livro muito interessante. Foi uma lição da Escola Sabatina sobre a criação, sobre criados por Deus, de alguns anos atrás. E aqui tem comentários de todos os dias da lição feitos pelo Dr. Rui. É muito interessante, tem muitos temas, muitos tópicos, assim, tá tudo grifado aqui, é muito bom. Então, esse aqui é um da SCB, tem esse aqui, Depois do Dilúvio, que fala sobre a dispersão lá, né? Esse eu tenho. É muito bom. E esse aqui, que para mim é um livro muito importante também, esse aqui eu não sei se tem mais disponível, eu tenho a impressão que está esgotado, mas enfim, é Evolução, um livro-texto crítico, que é um livro que fala de tópicos de evolução. Ó, esse aqui eu comprei em 2013 no Encontro Nacional de Criacionistas lá no NASP, quando eu fui. Então, ele tem tópicos aqui de várias áreas da biologia e falando da evolução e contra-argumentando o criacionismo, né? Então, é importante que a gente tenha acesso a esse material. E você precisa saber por que você crê naquilo que você crê. Por que eu sou cristão? Eu sou cristão porque meus pais me criaram assim e eu só fui na vibe deles. Só fui na escolinha lá sabatina porque meu pai e minha mãe me levavam. Ou hoje eu sou cristão porque eu escolhi ser cristão. Hoje eu sou adventista, hoje eu sou presbiteriano, hoje eu sou da Assembleia, hoje eu sou... Enfim, seja qual for a sua denominação, você é cristão porque seus amigos são, sua família ou porque você escolheu ser cristão. Lá em 1 Pedro diz que a gente precisa sempre estar preparado para dar razão à esperança que está em nós. Verdade. Então a gente precisa fazer uma reflexão e buscar razões do porquê eu sou. Eu sou cristão hoje por causa das experiências que eu tive até aqui e eu vi que Deus me ama demais. Ele me abençoa tanto que eu não sei como retribuir tudo que ele fez por mim se não servi-lo. Então eu sirvo a Deus por tudo que ele fez por mim. E por isso que toda oportunidade que eu tenho, eu falo sobre isso. Então por que você é cristão hoje? E a partir daí, a gente vai buscar essas razões, usando a ciência também, por que não, né? Para que a gente possa estar bem embasado, ter uma base bem sólida. A gente pode até ser abalado, mas a gente não cai, né? Isso é interessante. Rapidamente, assim, quando você falou do criacionismo, e talvez alguns podem pensar, tá, mas o criacionismo tem avançado nas pesquisas, tem aparecido novas, assim, evidências ou aspectos científicos que têm corroborado, têm contribuído para fortalecer o argumento criacionista. Você tem encontrado, a Maura, aliás, escreve para o portal Adventista, tá? Esqueci de falar. Ele é colunista do portal. E já faz um tempo que eu não mando texto. Não. Eu não ia nem falar disso, mas já que você tocou nesse assunto, fica a dica. Então, veja, ela
ela tem bons artigos lá já, inclusive, depois eu quero falar um pouquinho sobre meio ambiente, ainda ver se dá um tempinho para a gente falar um pouquinho, porque esse é um assunto que também a gente ainda vai ter que fazer uma live só sobre isso. Uhum. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a pesquisa em favor da argumentação criacionista. Tem crescido, você tem visto isso, eu sei que acompanha, eu sei que você acompanha isso de perto. Como é que você tem visto isso? Olha, tem instituições muito sérias que fazem pesquisa com a cosmovisão criacionista, né? A gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, a Creation Research Society, ou Institution, eu não lembro direito o nome, mas lá tem revistas e tem artigos muito bons. E tem o Geoscience Research Institute, que é um instituto de pesquisa em geociências da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, Universidade Adventista, que tem olha só que legal, né, Felipe? A nossa igreja, ela investe num instituto específico que coordena ciência e pesquisas no mundo inteiro, o Geoscience, o GRI. Fantástico Inclusive, isso, né? isso é muito legal. Assim, uma das coisas que me fazem dizimar e ofertar com muita alegria é que eu estou ajudando a financiar a pesquisa, porque o meu dinheiro de alguma forma vai chegar lá, sabe? Então é muito legal saber que uma das prioridades da igreja é ciência também, né? Uhum. Isso é muito legal. Então, sim, existem instituições que estão fazendo ciência, a gente precisa dar uma olhada, dar uma googlada aí. Tem artigos muito bons usando dados. Muitas vezes a gente não sabe, porque, como eu disse, o paradigma da evolução é dominante e muitas pesquisas às vezes não chegam até nós. A gente tem que buscar, mas elas estão sendo feitas. E tem o grupo dos cientistas adventistas, né, do qual nós fazemos parte, né, que tem procurado Sim. fomentar aí, né, já teve 2 eventos e esse ano o nosso presidente aí abriu uma convocação aí para a gente pensar ideias para o próximo. Vamos falar rapidamente, né, o Cientistas Adventistas é um grupo que ele tem uma conversação forte no WhatsApp, mas ele tem pretensões de lançar materiais, conteúdos escritos, tá aí, inclusive criando aí um domínio no portal aí, em breve vai ter mais conteúdo. Essa semana eu dei uma olhada lá, está começando a tomar forma esse portal aí de Uhum. conteúdos. Também é um outro lugar para fomentar. E aí são profissionais de várias instituições, de vários lugares do mundo, inclusive, né? Com certeza, é muito bom, né, a gente se movimentar nessa forma, nesse sentido, porque a gente sabe que muitas pessoas acabam se afastando justamente por causa da ciência, né? E por que não usar a ciência para trazer essas pessoas de volta? Agora, se você fosse citar hoje, você que, dentro da sua área, por exemplo, aí, um ou duas, um ou dois aspectos que você vê claramente que não dá para a ciência ficar, que a ciência não pode refutar completamente, ou que ela não deveria ficar refutando a ideia de um planejamento inteligente, superior, é, muito acima do que a gente conhece. O que um ou dois aspectos que você tem nas suas pesquisas, nas suas leituras aí, eu sei que você tem lido sobre várias outras áreas, né? Por causa do podcast, dos outros conteúdos que você faz, você transita em várias áreas, né? O que você tem visto assim que hoje fortalece? Dois exemplos para a gente poder ter uma ideia, assim, para quem está acompanhando esse papo aqui, de como que a visão de um planejamento superior, de um Deus, né, acima, que a gente já vai, que a gente, pela nossa fé, acredita que esse planejador, esse planejamento superior, ele vem de um Deus, pessoal, né? Olha, para mim são dois pontos, sabe? Primeiro, a origem da vida e a vida em si. Então, a gente vê que hoje em dia, por mais que os pesquisadores estejam tentando arduamente propor um modelo que explique como a vida teria surgido, eles não foram bem sucedidos. Então, sem falar que todos esses modelos eles são replicados em laboratório, em condições
bem controladas. Como que a gente pode extrapolar isso para uma Terra há bilhões de anos atrás em que não haveria controle, né? Por exemplo, de um controle de laboratório, em que você consegue mexer na temperatura, consegue mexer na acidez, na concentração lá dos reagentes, aquela coisa toda. E a complexidade da vida, né? Tem processos ali que a gente fica pensando assim, como é que... E aí a gente vem para o design inteligente, a complexidade redutível, né? Como é que esses processos tão complexos, eles poderiam ser aperfeiçoados ao longo de milhões de anos, seleção natural, aquela coisa toda, simplesmente não faz sentido, a conta não bate. Então, essa complexidade para mim é muito incrível. O segundo ponto tem uma grande influência de Galápagos, porque realmente é muito incrível, assim, poder visitar, e como eu morei, né, e você ter a oportunidade de estar em contato com a natureza nua e crua daquela forma. É um lugar que, em muitas partes, é intocado, né? E aí, quando você anda, quando você faz um passeio, quando você vai fazer um mergulho, você vê aquela natureza tão vibrante, e você vê todos aqueles organismos, aqueles seres vivos que estão tão bem relacionados entre eles e com o ambiente, que você fica pensando se essa estrutura realmente surgiu por acaso, ou se alguém planejou aquilo, porque as coisas são muito bem relacionadas e são interdependentes. E se eu mexo em alguma partezinha, desequilibra todo o resto, é uma reação em cadeia, sabe? Então eu fico pensando assim, poxa vida, não é possível que tudo isso aqui tenha sido fruto de milhões e bilhões de anos de evolução. Eu não consigo entender. E por ser bióloga, a gente acaba vendo com um olhar diferente, né? Porque você tem a oportunidade de estudar a fundo alguns processos e você vê, não, isso aqui é muito completo, é muito perfeito, apesar da imperfeição, é muito perfeito. E não é possível que essas coisas tenham se ajustado em milhões de anos. Então, são dois pontos que me falam muito, assim, a respeito disso. E o meio ambiente, eu sei que você fez sua tese de doutorado, tem a ver com poluição, né? E Sim, efeitos sobre as pessoas, né? sim, Acho que, se eu não me engano, sobre gestante ou gestação, desculpe, sim, alguma sim, é coisa. isso Como mesmo. é, como é que você vê essa questão do meio ambiente? Porque isso é uma discussão bastante grande que também interpõe ciência e religião, né? Uhum. Afinal de contas, o meio ambiente, ele progressivamente tá ficando mais degradado, está sofrendo algum tipo de ação que está prejudicando, e o papel dos cristãos aí como preservadores dessa, dessa criação divina, porque se você for olhar pelo lado criacionista, o cristão criacionista ele deve olhar isso por uma outra ótica, ele tem que olhar esse fenômeno como uma possibilidade dele ser um administrador disso, de cuidar disso. Como é que fica o cristão criacionista dentro dessa questão ambiental, dentro dessa perspectiva de que o meio ambiente está sendo destruído, está sendo piorado? Hoje é uma preocupação gigantesca, nas principais reuniões mundiais, tirando a guerra agora, que tomou conta da agenda internacional total, mas anteriormente a agenda internacional estava tomada pela questão Mudanças ambiental, climáticas, né? mudanças climáticas. Como é que você vê esse assunto sob a perspectiva criacionista e de uma cientista aí, né? Olha, Felipe, eu acho que a gente precisa voltar lá para a primeira semana da criação e a gente entender que Deus deu para gente uma missão de sermos mordomos. E ser um mordomo significa usufruir daquilo que você está ali, dessa casa, desses bens, mas ao mesmo tempo você precisa preservar tudo, porque o chefe, o dono da casa vai vir. E como que você vai apresentar isso para ele? Ficou sob sua responsabilidade.
E eu penso exatamente nisso com o nosso planeta. A gente precisa realmente explorar os recursos que nos foram dados por Deus, porque a gente precisa para a nossa sobrevivência, para a gente poder viver, para a gente poder se alimentar, para a gente ter um certo conforto também. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar. A gente precisa usar aquilo com responsabilidade, porque os nossos recursos, eles são finitos, né? As coisas a gente explora, um dia vai acabar. A água a gente usa, mas chega uma hora que ela vai ficar imprópria para o consumo. E daí? Como é que a gente pode usar isso da melhor forma para que a gente tenha pelo maior tempo possível, né? Mas eu também entendo que por mais que Deus tenha nos feito mordomos da criação dele, por causa do pecado, a tendência é só degradação. Então não adianta também eu viver num mundo em que os governos eles vão fazer tratados e acordos e tudo vai ficar às mil maravilhas. Porque nós estamos num mundo de pecado e a tendência é sempre ser degradado até um ponto que não vai mais ter volta. E aí que entra a nossa esperança de ver Jesus voltar. Porque daí a gente acredita que Jesus vai voltar para refazer, para renovar essa terra onde a gente vive, para a gente viver nela numa terra transformada. Então, como cristã, como bióloga, como alguém que tem esse olhar diferente para o meio ambiente, eu preciso pensar na forma como eu consumo as coisas. Eu preciso pensar na forma como eu me alimento, porque isso também tem impacto. E às vezes eu penso assim, poxa vida, mas se eu mudar esse meu hábito aqui, não vai fazer diferença. Não faz, porque você influencia pessoas que estão ao seu redor, né? Então, você vai vendo que as suas atitudes importam sim. E as pessoas estão vendo você, especialmente quando você diz que é cristã, né? Então, eu acho que as nossas atitudes são muito importantes, mas sempre pensando que a gente pode fazer aqui o que puder, só que quem vai realmente renovar e fazer tudo perfeito novamente não é o Brasil, não é a cúpula do clima, não é, enfim, seja qual for, o que for, é Jesus que vai voltar e vai transformar tudo. Isso é forte, isso é bíblico, isso é profético, inclusive, né? Isso é revelado com clareza na Bíblia em vários aspectos, né? Sem dúvida. Eu lembrei agora de Apocalipse 21 e 22. Ficou bem claro na minha mente, né? A renovação, a reconstituição, a renovação do que já foi um dia o Éden, né? Lá do Exatamente. Gênesis. Então essa restauração, ela ainda completa e definitiva, ela está por vir. O que nós estamos Amém. fazendo aqui é cuidar. Assim, para a gente ir indo pro finalzinho agora, Maura, o que você sugere para quem está assistindo assim, diz, poxa, eu fiquei interessado nesse assunto de ciência, religião, quero, né, estudar mais, quero entender mais, quero saber como me posicionar melhor, quero entender melhor até o que a igreja, a minha igreja, por exemplo, a igreja adventista, outras religiões, pensam sobre a relação com a ciência. Além de ouvir o seu podcast, além de ouvir Origens Podcast, né? além de ir ao site da Sociedade Criacionista Brasileira, scb.org.br. Isso nós já estamos contando que as pessoas vão diretamente sair daqui e ir lá consumir esse conteúdo. Isso nós já estamos dando como certo. Agora, fora isso, o que mais você sugere que as pessoas possam pensar, ler, buscar? A gente mostrou alguns livros aqui. A gente mostrou esses livros de propósito, para você ficar instigado e ir atrás desses livros, né? John Lennox, acho que é altamente recomendável dar uma lida no que você puder deles, né? Mas fora isso, que autores você também recomenda? Enfim, o que você gostaria de dizer em termos de leitura e, enfim, de conteúdo, consumo de conteúdo? Olha, além desses livros aqui que eu sugeri, eu acho que é muito importante a gente buscar esses títulos e ter esse filtro aí das pessoas que escreveram e do conteúdo, porque tem uma coisa também, infelizmente hoje tem muita coisa contaminada com questões políticas, né? Então a gente precisa ter cuidado nos discursos,
a gente precisa ter cuidado para não reproduzir, sermos meros reprodutores de discursos alheios, a gente precisa receber as informações e processar essas informações. Eu sempre digo que um bom cientista é um bom questionador, é um bom curioso. Então, a gente deve questionar tudo, tudo. Inclusive, você que está assistindo, questione o que eu estou falando. Questione o que eu estou falando. Porque assim a gente vai em busca de respostas e aí a gente consegue entender mais. Eu tenho alguns livros, mas meio que tá tudo aqui em caixa ainda em casa. Tem um que eu tirei aqui que eu comecei a ler, que é bem interessante, que é esse aqui, é o Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião, do Ronald Numbers. Ele é um historiador da ciência. E é muito interessante, ele vem falando aqui, por exemplo, de Galileu, né, naquele mito lá de que Galileu foi quase morto pela Inquisição, por causa da ciência e tal. Então ele vem explicando, tem outras coisas aqui, falando sobre a cultura medieval, alguns processos que existiam, algumas histórias que acabam sendo distorcidas justamente por causa desses interesses, dessas cosmovisões, né? Então, é bem interessante a gente buscar outros títulos. E hoje a gente tem tanto recurso com a internet também, né, Felipe? Opa! Nossa, então a gente tem que selecionar bastante e buscar, porque tem à disposição. Além do Origens Podcast, né, que eu faço com o Vinícius, a gente tem um tempo que a gente não tem feito, porque a gente não tem tido tempo de fazer os roteiros, que são bem trabalhosos. Mas tem o meu canal, Confissões de Crente, no YouTube. Então, se você está assistindo e não está inscrito, se inscreva lá, busca. Eu coloco toda semana o estudo da lição da Escola Sabatina dos Jovens, né, que eu estou estudando ultimamente, bem sistematicamente assim. E coisas sobre ciência, religião, criacionismo, esses eventos que eu participo estão lá também. E tem um podcast sobre criacionismo que eu faço com 2 parceiros da SCB, que é o Crialogando, que eu faço com o Danilo, que entrou aí, ele estava assistindo, e o Christian também. E a gente fez uns episódios muito legais, está no Spotify, Deezer, falando sobre o dilúvio, sobre... Crialogando. Crialogando, exatamente. E é bem legal, recomendo o pessoal ver. Legal, eu tenho, não sei se você já leu esse livro aqui é curioso. Saiu pela Mundo Cristão, do Alistair McGrath, Uma Teoria de Tudo que Importa, sobre as ideias surpreendentes de Einstein sobre Deus. É interessante. Interessante. É Eu estava interessante. lendo um artigo do Einstein, que é Ciência e Religião, né? Que é aquele artigo que ele fala que a ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Alguma coisa assim ele fala. A minha página está aberta nessa frase aqui. Eu estava lendo essa semana. A ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Saiu na Nature em 1940. É bem interessante. Olha, interessante. Então, material, é como a Maura falou, não falta. Basta você ir a fundo, se você ficou interessado nesse papo. Isso aqui também, esse objetivo dessas lives aqui é dar uma sensibilizada para alguns assuntos. Então, vamos dizer, vai esgotar todo o assunto? Claro que não, né? Como é que eu vou esgotar? Nós temos que fazer outras coisas hoje, né? Todo mundo tem uma vida fora da live aqui para tocar. Então a gente não vai ficar aqui até amanhã falando, mas é muito interessante porque aqui você vai pegando insights. Eu tive que segurar um pouco os comentários, eu tive que desativar, porque senão a gente não consegue nem enxergar o que está acontecendo aqui. Mas eu vi que muita gente entrou aqui. Eu vi ali Cassiane, Deiler, do Peru, Rafa Legal. de Pentino, o Davi Boechat, que foi entrevistado, o Jânio, que é lá do nosso grupo dos cientistas adventistas, o Leonardo Simon, Raíssa, Vitor Alves, Paula, pastor Eleazar entrou aí, seja bem-vindo. Enfim, várias outras pessoas que entraram e deram sua audiência para a gente aí. Poderíamos conversar mais, né? Muito mais, né, Maura? Mas o tempo... Eu acho que aqui a gente já pôde tocar em vários aspectos
E fica a dica, né, de continuar seguindo. Por exemplo, siga a Maura, ela tem colocado vários conteúdos importantes, ela tem avisado, inclusive, dessas palestras que ela dá, essas participações em eventos. Nessas participações de eventos, se você assistir, você vai ter uma amplitude maior ainda de temas, e vai ter participação de mais gente, enfim. Enfim, a gente vai ter mais informações, ela vai continuar escrevendo aí pro portal aí a cada X meses aí, né? Vai Vai dar certo. surgindo um artigo novo. Recomendo você ir lá em noticias.adventistas.org, vai na área de colunas lá e procura Maura Brandão, lá você vai encontrar os artigos. Tem muito material, muito legal, inclusive aí sobre meio ambiente, tem material sobre alguma coisa, você também fez não muito tempo atrás, acho que paleontologia também, falamos um pouquinho aí, Sim, né? dos hominídeos lá, né? Bem interessante. Então, tem muita coisa legal. Então, às vezes, as pessoas, mas eu não vejo nada sobre ciência e religião, assim escrito. Pois é, a coluna dela é ciência e religião, então você vai encontrar conteúdo sobre isso lá. A gente está trabalhando para isso em português e espanhol também. Nossos amigos está traduzido também para espanhol. Sim, Então, sim. e a Maura também fala em espanhol aí dela. Ela, Um pouquinho. um pouquinho, se eu precisar, Só um então, pouquinho. se precisarem invitá-la para charlas, ela está lista para isso também. Yo no sé si me acuerdo más de hablar en español después de regresar de Galápagos, pero Não, daqui a pouco volta tudo à tona, retoma lá, né? Mas então, sim, Maura, obrigado, tá, pelo seu tempo, imagina. pela sua atenção aí. Que Deus te abençoe e que a gente possa continuar formando pessoas, formando uma cultura de estudo. E eu acho que eu quero deixar também uma última coisa, que é o seguinte: não deixe de estudar, tá? Você que tá, não deixe de pesquisar, não. Alguns podem dizer assim, nossa, agora eu estou com medo de entrar, de pesquisar, tem tanto Não, conflito. Não, é justamente aí que você tem que entrar. Se você tem vontade de ser biólogo, enfim, paleontólogo, arqueólogo, enfim, físico, outras áreas aí que são essas ciências onde essas áreas da ciência em que tem digamos assim, tem um embate maior, né, com o pensamento evolucionista, a própria psicologia também entra nisso, mas não deixe de estudar, não deixe de ingressar, de se aprimorar, porque a ciência precisa de cristãos. com A ciência, certeza. a boa ciência precisa de bons cristãos, né? E Bons pesquisadores cristãos. bons pesquisadores. Então, se todo mundo ficar saindo e não quiser mais estudar, a gente vai ter um déficit aí terrível, né, Maura? Palavras finais suas aí para a gente fechar esse papo aí. Eu acho que é isso, Felipe. Obrigada pelo convite. Amo falar sobre esse assunto e gosto muito das oportunidades que têm aparecido. E eu acho que é isso. Antes de tudo, a gente deve orar, né? Para Deus usar a gente da melhor forma possível, usar os nossos dons. E assim que a oportunidade aparecer, a gente entender que é Ele que está chamando a gente e a gente ir, né? Então, é muito importante a gente se colocar à disposição de Deus e seja qual for o conflito que você esteja passando, se de repente você está numa universidade, está tendo dificuldades com esse assunto, lembre-se que você não está sozinho e peça sabedoria para que Deus te oriente como você deve agir, porque Ele sempre está conosco. E é isso. Maravilha. Ora, por favor, Maura, para a gente terminar Vamos aí a orar. nossa live. Querido Pai, muito obrigada por tantas bênçãos, obrigada porque o Senhor nos dá a capacidade, o intelecto para podermos estudar, observar a natureza, observar o livro da natureza que o Senhor nos deixou e ver cada vez mais evidências do teu poder criador, do teu cuidado por nós. Fique com cada um que está assistindo essa live, que o Senhor possa abençoá-los e que eles possam sentir que o Senhor está sempre com eles. Fique conosco no restante das atividades do dia de hoje. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, Maura. Até a próxima. A gente vai se falando aí. Valeu, gente. Obrigado Até. pela audiência de Tchau. todos. Tchau, tchau.
Finalizando aqui, então, grande abraço a todos. A Maura já saiu. Continuem ligados aqui, então, e depois eu vou disponibilizar, eu vou deixar esse conteúdo gravado, disponível. Alguém colocou aqui um comentário. Vou deixar disponível esse conteúdo. Continue seguindo a gente por aqui. Um grande abraço, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.